Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Estamos aqui para uma breve meditação da palavra de Deus. Vamos estar orando, vamos estar pregando a palavra como ela é, pregando as escrituras à luz da palavra de Deus, que é o verdadeiro caminho que conduz o homem e a mulher à salvação. Hoje Deus nos trouxe aqui para trazer boas novas para a sua vida, novidade de vida. Hoje a sua vida vai mudar em nome de Jesus Cristo. Tudo que hoje você chorou, se angustiou, ficou aflito, quem sabe hoje de manhã você acordou vivendo uma situação adversa, impossível de algo de bom acontecer. Deus, Ele vai direcionar uma palavra que vai, a partir de hoje, transformar a sua vida. Creia no poder de Deus nesta noite. Vamos aqui estar convidando pessoas para estar nos acompanhando. Se aí ore pela minha vida, para que Deus venha usar minha vida e fazer milagres, para a glória de Deus. Sabemos que a obra de Deus ela não é fácil, só que sabemos que se nós não nos esforçarmos, perseverarmos, nós não vamos chegar ao nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em instantes estaremos orando e entrando na palavra de Deus. Fique atento ao que Deus tem a fazer aqui nesta noite. Compartilhe o vídeo, compartilhe nesta noite, para que mais vidas venham ser alcançadas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Compartilhe. Deus tem uma palavra de vida eterna para a tua vida. Vamos estar aqui lendo a palavra de Deus. Você já abre aí no livro de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 9. Vamos estar falando aqui sobre novidade de vida. Louvado seja Deus. Glorioso Deus, o Senhor está aqui nesta noite. Ele tem uma palavra de vida eterna que vai de encontro à tua necessidade. Basta você crer. Basta você crer, entregar a tua vida a Jesus. Crer nele e tudo ele fará nesta noite pela tua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, vamos estar entrando na palavra de Deus nesta noite, mas antes de nós começarmos a ministrar a palavra de Deus, vamos orar. Você que
tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários, deixa aí na rolagem desta live, que mais tarde pessoas vão nos acompanhar na íntegra, né? Vai receber essa oração, vai receber a cura, a libertação, um milagre urgente da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe, né, para todo o Brasil essa live. Sou eu, pastor Manuel Fernando, né, que Deus os abençoe, né. Desde já eu quero tá deixando aqui avisado que temos um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Nos ajude, né, para podermos engajar aquele canal, né, está anunciando o reino dos céus, pregando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que é árduo, né, essa vocação. E que vocação é essa? Proclamar o reino dos céus, pregar o conserto às nações, porque Jesus Cristo está próximo. Sinais já estão, né, às nossas vistas, e estamos vendo acontecimentos que estão antecedendo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa alma, ela geme ardentemente a redenção do nosso corpo. A redenção quer dizer o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos diz que no abrir e piscar de olhos seremos arrebatados, seremos tirados dessa terra, seremos, né, transformados. Este corpo incorruptível, corruptível, será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da imortalidade. E estaremos lá na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, vamos orar nessa noite. Você que está na sua casa, dobre o teu joelho. Se você não puder dobrar o teu joelho, ore deitado, ore de pé. Mas vamos orar. E Deus, Ele vai operar grandes milagres nessa noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, amantíssimo Rei da Glória, nesta noite, Senhor, te agradecemos desde já por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estarmos na Tua santa e gloriosa presença. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha esposa, meu filho, minha casa, minha saúde. Eu te agradeço pelo meu trabalho, Senhor. Eu te agradeço pelos livramentos de morte. Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E nesta noite, Senhor, desde já eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço perdão das minhas iniquidades, minhas fraquezas. Eu peço perdão, Senhor, de cada palavra que eu tenho falado, que tem desagradado aos meus irmãos. Em nome de Jesus, meu Senhor, vidas que nos acompanharão nesta noite, Senhor, na pregação da palavra, na oração, ó Deus, nesse propósito, ó Pai, no qual estamos a partir de hoje levantando, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor, alcança, ó Pai, o coração deste homem, desta mulher, Senhor, vidas que estão no pecado, vidas que estão, Senhor, na desobediência, vidas que estão, Senhor, nos leitos de hospitais, nas UTIs, Senhor Jesus, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, alcança esses corações, alcança essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor, opera um milagre urgente, opera um milagre sobrenatural, Senhor Jesus, nesta noite, Deus, faz um reboliço. Senhor, nesta noite ressuscita quem está morto. Senhor, cura o canceroso. Senhor, vem expelir tumores. Meu Deus,
Venha, ó Pai, visitar o sangue desta mulher. Venha visitar os ossos. Venha visitar, Senhor, os rins. Venha visitar o coração, os pulmões. Em nome de Jesus, meu Senhor, determinamos sobre essas vidas a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, opera grandes maravilhas. Opera, Pai, o sobrenatural nesta noite. Senhor Jesus, vidas que estão, meu Pai, neste momento, aflitos, angustiados, estão, Senhor, atribulados nesta noite, em nome de Jesus. Acalma este coração, aquieta, ó Pai, este coração, aquieta o vento, a tempestade, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Vai curando o AVC, Senhor Jesus, vai curando, Senhor, a diabetes, vai curando, ó Pai, o câncer no sangue, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, determinamos um milagre de cura, determinamos no nome de Jesus Cristo a libertação, vidas que estão nas drogas, vidas que estão no alcoolismo, vidas que estão, Senhor, na jogatina, vidas que estão no mundo do crime, vidas, Senhor, que estão no vício do crack. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba a libertação, receba a cura nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome do Rei da Glória, o Deus que tudo pode, em nome de Jesus Cristo. Desde já, Senhor, te agradecemos por esses poucos minutos de oração, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu creio, Senhor, desde já, no milagre, na bênção e na vitória, Pai, do teu povo, porque a vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos, estar ministrando uma palavra no capítulo 3 de Colossenses. Vamos falar nesta noite sobre vidas transformadas. Vamos falar aqui nesta noite sobre mudança de vida, mudança de comportamento, de caráter. Deus nesta noite ele tem uma palavra que vai de encontro à sua necessidade, não para o seu bel prazer, mas para que a vontade de Deus venha a ser cumprida na sua vida, em nome de Jesus. Andar em novidade de vida. Nesta noite, Deus ele vai operar um grande milagre na sua vida. Muitos que olharam para você com um olhar de desconfiança, olhar de desprezo, dizendo: olha, esse aí não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito. Mas o Senhor nesta noite ele vai transformar a sua vida por intermédio do poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, através da palavra de Deus. Creia nesta noite, tome posse dessa palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. Colossenses, capítulo de número... Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Deus ele é fiel. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 8 em diante. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 8, diz assim, preste bem atenção: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Verso de número 9:
não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Verso de número 10. E vós vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, também a imagem daquele que o criou. Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso de número 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Né? Bom, só até aqui, em nome de Jesus Cristo. Né? Estou aqui com um sermão muito importante que fala acerca, né, sobre se despir-se do velho homem e se revestir do novo homem. Nesta noite, amados e queridos irmãos, esteja preparado para o novo de Deus na sua vida. Esta palavra, nesta noite, ela é profética. Então, nesta noite, temos aqui, irmãos, uma gama enorme de versículos, sermões, palavra de Deus, para saciar a fome de sede e de justiça que você tem aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Falamos aqui sobre despojai do velho homem, no qual tem a ira, a cólera, a maledicência, palavras torpes, falar mal um do outro, andar com companhias erradas e tudo mais. Porque essas tais práticas nos trazem, irmãos, uma lembrança muito ruim, que leva o homem e a mulher à morte física e concernentemente a destruição eterna, o lago de fogo, o inferno. Mas despiste do velho homem, e a sua nova consciência, porque o homem, quando é novo em Cristo, quando o homem ele tira aquela roupagem velha do pecado e começa a se vestir do novo homem em Cristo e seus feitos e suas obras, algo diferente começa a acontecer na vida dele. O homem que outrora usava sua boca para falar palavrões, já não fala mais. O homem que qualquer coisa se irava de tal forma que se tornava uma cólera contínua todos os dias, ele já não sente mais, porque o novo de Cristo entrou nele. A pessoa de Cristo fez morada na vida dele. Então, nesta noite, vamos estar rapidamente falando acerca de um sermão que fala despindo-se do velho homem, despindo-se da capa velha do pecado. Quem sabe hoje você está ainda vestido com essa capa, uma capa velha do pecado. Se traz sobre si costumes, hábitos mundanos, satânicos, herege sobre a tua vida. Isso te atrapalha hoje de receber de Deus
um milagre. Então Deus nesta noite te convida a entrar no oceano da palavra, a mergulhar no oceano do Espírito Santo, que Deus nesta noite Ele vai te revelar grandes coisas, né? Despindo-se do velho homem, né? Da capa velha do pecado, né? Primeiro ponto, de acordo com a palavra de Deus, todo homem já nasce com pecado. Salmos 51:5. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si vestimentas de folha, né? Gênesis 3:7. O que nos chama atenção, irmãos, é a alegoria que é usada dentro do texto. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, que não se deveria comer, porque Deus assim os ordenou a isso, e de repente aquele casal transgrediu a lei e pecaram. Certa feita, quando Deus, como todos os dias, ia até o jardim falar face a face com Adão, de repente Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu, porque Adão sentiu vergonha, porque até aquele momento eles podiam andar sem vestimentas, né, sem trajes físicos, no qual não lhe causaria vergonha. A primeira obra da carne, o primeiro ato de pecado, se chama vergonha. O pecado na vida do homem hoje traz vergonha. Muitas das vezes o homem ele está acostumado a vivenciar, né, praticar coisas, atrocidades pecaminosas, né, que vem envergonhar a seu caráter. E aqui a Bíblia nos diz que quando Adão ouviu a voz de Deus, rapidamente ele se escondeu, né? E ali Deus diz para Adão: Adão, por que correste de mim? Por que se escondeu? E Adão ali falou: senti vergonha, pequei, a mulher que tu me deste me enganou, né? E ali eles sofreram as consequências do pecado, né? A partir daquele momento, Adão começou a carregar sobre si esta capa velha que se chama o pecado. Mas uma coisa é certa: o Senhor ele tem novas vestimentas espirituais nesta noite. Se arrepender dos seus pecados, você entregar a tua vida a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, ainda em outros pontos, a tentativa feita pelo homem de cobrir-se com folhas de figueira, né? A tentativa feita pelo homem de cobrir-se com folhas de figueira era tão inadequada como o desejo de desculpar-se pelo pecado. Porém, Deus proveu as vestimentas da redenção para Adão e sua mulher, e os vestiu, né? Louvado seja Deus. E as novas vestes de Deus substituiu as velhas e frágeis vestes do homem. Adão e Eva despiram-se da capa velha do pecado e foram vestidas da capa do perdão e da reconciliação com Deus. A partir daquele momento, né, eles receberam de Deus aquelas vestimentas para cobrir os seus
sob vergonha. Mas a Bíblia nos diz que Deus faz uma promessa, uma profecia, quando Deus sequenciou aquela mulher a ter dor no parto do nascimento de seus filhos naquele momento, e que Adão iria arar a terra e comer do seu suor o fruto da terra, iria trabalhar, iria nascer, viver e morrer. Deus lá na frente já tinha preparado uma nova vestimenta que iria substituir aquela vestimenta no qual lhe trazia vergonha, que se chama pecado. Quando Deus disse para Satanás, quando disse para Eva que do fruto da mulher, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça, nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus justo, o Deus fiel, Deus conosco, Deus Emanuel, o El Shaddai, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Nesta noite, Ele está aqui e Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma redenção. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer nesta noite mudar o quadro da sua situação. Louvado seja Deus, né? E as novas vestes de Deus substituíram as velhas e frágeis vestes do homem, né? Adão e Eva despiram-se da capa velha do pecado e foram vestidos da capa do perdão e da reconciliação de Deus. Louvado seja Deus. Quem não lembra daquela passagem, quando o véu se rasgou e ela nos interpretou dizendo que Deus trouxe de volta aquilo que estava distanciado. Jesus ligou o homem novamente para com Deus. Essa aliança já tinha sido quebrada, mas Deus, irmãos, substituiu as vestes, a capa velha do pecado que estava sobre Adão e sua linhagem, e ali o cobriu com vestes, né, espirituais, né, de perdão, de reconciliação, né, de regeneração, de oportunidade. E Deus nesta noite, Ele está te dando vestes espirituais. Ele está substituindo essa capa velha, essa roupagem velha, por uma roupagem nova, restaurada, renovada, de perdão, arrependimento, reconciliação para a glória de Deus. Segundo ponto, né? Em Gênesis capítulo 35, versículo 2, Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tira os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tirar os deuses pagões e mudar as suas vestes, porque Deus queria fazer algo, um mover diferente naquele lugar. Então, para que Deus venha fazer algo diferente na tua vida, para que algo venha fluir, para que Deus venha te revestir dessa nova roupagem, você tem que se desfazer de muitas coisas que te impedem de se achegar a Deus, né? O pecado impede você, que está me ouvindo, de receber de Deus as bênçãos, o milagre, a salvação e a vida eterna, né? Aqui Jacó lhe disse para toda a sua família, né? Tirai os ídolos, né? Trocai as vestes,
trocar tudo. Nesta noite, comece a viver novidade de vida. Se desfaça de tudo que te atrapalha. A prostituição, o adultério, a pornografia, a mentira, a fofoca, o rancor, a mágoa, a rapina. Tudo isso impede o mover de Deus dentro da sua casa. Tudo isso atrapalha o mover de Deus na sua vida. Você precisa mudar o seu caráter, tanto espiritual como físico, moral. Porque Deus quer operar grandes maravilhas dentro da sua casa, da sua família, no seu casamento, no seu ministério. Muitas das vezes Deus não está achando lugar, né? Deus não está achando brecha, porque você está com a sua mente, né, desfocada daquilo que é de Deus. E Deus nesta noite está nos alertando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Terceiro ponto, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Após o seu pecado, então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Só depois de fazer isso, o pecado tem condições de ir até a presença de Deus. Louvado seja Deus. Após seu pecado, Davi se levantou da terra, tomou um banho, se lavou, e se ungiu, e mudou as suas vestes, né? E entrou dentro da casa de Deus para adorar a Deus. Aí, só de fazer isso, o pecador tem condições de ir até a presença de Deus. Ele se levantou da situação, né, de penitência que ele estava, porque ali era o lugar aonde ele falou face a face com Deus. Ele se levantou, né, da onde ele estava caído, se conscientizou que algo precisava mudar na vida dele. Muitas das vezes, muitos que estão nos ouvindo nesta noite, irá nos ouvir na íntegra, sabe, você precisa dar o primeiro passo, você precisa perseverar, você precisa fazer uma autoanálise da sua vida, né? E procurar saber aquilo que você precisa se desfazer, se desprender. Irmão, muitas das vezes existem pecados ocultos debaixo do tapete ou escondido dentro de nós, que muitas das vezes nos faz sair derrotado de batalhas. Muitas das vezes, quando caímos no erro, no pecado, não temos força para nos erguer. Mas nesta noite o Senhor está te dando essa oportunidade. Davi se levantou. A Bíblia nos diz que ele tomou banho, se lavou, se ungiu. A Bíblia nos diz que ele foi, né, trocar as suas vestes para entrar no templo. Quer dizer, ele não continuou como ele estava. Ele se levantou para a glória de Deus. E você também tem que se levantar nesta noite para a glória de Deus. Quarto ponto, em Mateus capítulo 10, versículo 50, a Bíblia afirma que após Jesus chamar o cego Bartimeu ao seu encontro, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu abandonou a capa velha do pecado e passou a seguir Jesus. Veja bem, quando alguém entrava na cidade de Jericó, de longe você reconhecia um pedinte de esmola. Cegos, coxos, aleijados, não digo leprosos, mas pessoas com deficiências físicas, né? Pessoas com deficiência visual. Então quer dizer, e essa capa, ela, segundo estudiosos,
ela era liberada pelo governo romano, para que quando somente um deficiente visual viesse ser reconhecido por aquela capa que ele trazia sobre ela, recebesse uma esmola. Então qualquer pessoa que chegasse, visse uma pessoa com aquela capa, ele era reconhecido como um pedinte, né? Uma pessoa que pedia esmola, vivia dependente de outros, eram pessoas miseravelmente pobres, e ali a pessoa jogava, né, moedas, né, naquele deficiente visual que levava aquela capa, e aquilo ali representa o pecado na vida do homem. Quantas das vezes você é reconhecido pelo seu passado, ou é reconhecido por tudo quanto você fez e ainda faz, e a sociedade te oprime, muitas das vezes viram as costas para você, mas Jesus nesta noite, Ele abre os braços para você, e diz para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo do mundo é muito pesado, o jugo do mundo aí é muito pesado, mas Jesus, Ele quer aliviar as suas cargas. E a Bíblia nos diz que Ele trazia sobre si a capa velha do pecado. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus o curou daquela cegueira. Ele passou a ter uma nova vida, né? Tudo aquilo que era velho ficou para trás, né? E tudo se tornou novo a partir daquele momento. Ele deixou a capa, né? Ele foi curado da cegueira. A cegueira hoje representa o pecado, né? Muitas das vezes o pecado está destruindo a sua vida, mas você não tem visão espiritual para perceber que isso está fazendo mal para você. Até mesmo dentro da igreja, crentes que há muito tempo servem a Deus ali, mas não percebeu que essa cegueira ela tem que ser curada em nome de Jesus, para que você venha a ter visão espiritual. E nesta noite, Deus, Ele está fazendo isso por você. Louvado seja Deus. Isso aqui, irmão, é de se despindo da capa velha do pecado, vestindo-se do novo homem. Isso aqui vamos estar aqui comentando rápido para, né, não deixar muito longo o vídeo, né? Vestindo-se do novo homem. Primeiro ponto: após nós nos despirmos do velho homem, devemos nos vestir do novo homem. E isso é o que Paulo aconselha em Efésios capítulo 4, versículo do 22 ao 24, dizendo que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja só que coisa interessante aqui. 2 pontos dentro desse versículo, né? Paulo dizendo que quanto ao trato passado, se despojai do velho homem, que se corrompe pela a sua concupiscência do engano, né? Concupiscência do engano. Quer dizer, o engano, né, corrói o homem por dentro. Toma decisões erradas, acredita em coisas erradas que não existem, né? Afirma coisas que não são verdade, né? São frutos da imaginação, mas não é experiência com Deus, né? E aqui nós vemos que, né, que Paulo ainda continua dizendo: e vos renoveis do espírito do vosso sentido, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado para verdade e santidade, né, e justiça. A sua mente, ela tem que
amadurecer espiritualmente. O teu sentido ele tem que ter um objetivo só: se renovar e se revestir do novo homem, que em Cristo Jesus, né, foi chamado para a verdade, a justiça, foi chamado para a santidade. Você não foi chamado para ser pisado e humilhado pelo diabo. Você foi chamado para ser o quê? Filhos de Deus. Você foi chamado para ser profeta do Senhor, sacerdote do Senhor, plantação santa de Deus. Você foi chamado para ser salvo. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Terceiro ponto, em Colossenses 3,10. Paulo ainda diz: e vós vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá vendo? Você foi revestido do novo homem, que se renova para o conhecimento. Quando a pessoa aceita a Cristo e se convence através do arrependimento que a sua vida mudou, né? Ele, né, como diz João Batista, ele provoca frutos dignos de arrependimento, né? O homem, ele renova o seu conhecimento dentro da verdade todos os dias, né? Todos os dias ele tem uma mensagem para pregar, todos os dias ele tem palavras para orar, todos os dias ele tem um conselho para, né, ensinar, né, para poder estar abrindo os olhos de outras pessoas, né? Então, renoveis do novo homem em Cristo Jesus, né? Quarto ponto, para nós terminarmos, em Isaías capítulo 61, versículo 10. O profeta Isaías falou de uma nova vestimenta que o crente salvo recebe, dizendo: regozijai-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, né? Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias, né? Vestimentas de salvação, como a noiva, né, se prepara para o noivo, ou como o noivo, de uma forma para impressionar sua noiva, se veste, né? A noiva com joias, né? O noivo com um manto. E a igreja hoje, ela tem que andar pelo mesmo caminho. Devemos não se preocupar com o exterior, mas sim o interior. Porque aquilo que estiver no interior é aquilo que se apresenta no exterior, do lado de fora. Assim é a igreja hoje. Nós vamos agradar a Deus, se renovar, né, com um sentimento aprovado por Deus para salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Quero aqui, já está terminando, deixa eu aqui beber uma água, né? Me deu sede. Desculpa, né, que me deu sede. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Manuel Fernando. Em breve estaremos aqui às segundas-feiras, né, no ponto de pregação que estará sendo reaberto aqui na minha casa. Vamos estar com uma campanha de oração. Eu vou estar aqui anunciando a live, transmitindo ao vivo, né, o culto de clamor a Deus, né? Vamos estar aí com a campanha, né, de milagres, né, curas e milagres, né, e libertação.
para a glória de Deus, né? Conforme passar a semana, vou estar avisando, eu vou estar, né, mandando os convites para que, se você vier assistir ao vivo o culto de clamor a Deus, né? É só clamor a Deus e no final ministração da palavra de Deus. Fica aqui, né, meus agradecimentos, que Deus nos abençoe, né, até o próximo, a próxima live, próximo vídeo, né, que estaremos fazendo, né, e eu peço que você venha compartilhar, né, para que mais vidas venham ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor.